Olá, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, e agora passaremos à leitura do artigo e em seguida aos comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, o artigo 5º, inciso 15, trata sobre o direito de locomoção, a liberdade que o indivíduo tem de se deslocar de um local até outro sem ter nenhum tipo de impedimento por parte do Estado ou por terceiro. Então, é uma liberdade, é um direito fundamental dessa liberdade física do homem e engloba não apenas o direito de ir e vir de um local até outro, mas também o direito de permanecer em um determinado local. Então, temos aí o direito de ir e vir, o direito de locomoção aí do indivíduo, né? Para que se evite qualquer abuso, ato ilegal ou alguma intervenção ilegal ou abusiva dessa liberdade de locomoção, utiliza-se o habeas corpus, que é um instrumento processual, uma ação constitucional, que é cabível tanto no caso de uma violação, no caso de um habeas corpus reparatório, né? Por exemplo, alguém é preso indevidamente, alguém está em cárcere indevidamente, através de uma ação do Estado, né? Ou mesmo de uma entidade privada, ou mesmo naquele em que houver uma ameaça a essa liberdade de locomoção, né? Onde há uma iminente decisão que poderá comprometer essa liberdade, e aí é impetrado o habeas corpus preventivo. Então, temos aí que é livre a locomoção, né? Na ideia de se deslocar de um local a outro, de ir e vir no território nacional. Importante determinar isso, né? O Brasil tem a sua soberania no próprio território nacional. Então, o âmbito de aplicação de incidência da norma aqui é no território nacional, onde a pessoa poderá, dentro desse território, se deslocar sem nenhum tipo de impedimento. Especificamente em tempo de paz, porque em tempo de guerra poderá haver restrições aí a esse direito de locomoção, como é o caso, por exemplo, na vigência do estado de sítio, onde essa liberdade de locomoção ela poderá ser imposta aí uma determinada obrigação de permanecer em uma determinada localidade, né, ou mesmo uma detenção em edifício, né, destinada a acusados, né, ou condenados por crimes comuns, né, tanto estabelecido isso na própria Constituição no estado de sítio, no artigo 139, inciso 1 e 2. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, então a lei pode fixar aí restrições aí a essa locomoção para se permanecer ou não no país. Então a própria lei vai tratar aí, por exemplo, no caso do estrangeiro que ingressa em território nacional, né, e permanece nesse território nacional, como se dará aí essa entrada ou permanência e saída no país. Existe a própria lei, né, que é a lei chamada do Estatuto do Estrangeiro, a lei 6.815 de 80, que trata justamente sobre isso. Então é interessante ressaltar aí esse artigo 5º, inciso 15, o direito de locomoção, né, que onde qualquer cidadão e indivíduo pode se deslocar no território nacional sem embargos, né, sem atuação e impedimento do Estado, salvo se houver algum estado de guerra, né, o estado de sítio, onde o Estado poderá limitar essa locomoção devido aos interesses coletivos, interesses do Estado diante de uma situação peculiar, né, e ainda podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar no Brasil e permanecer nele ou dele sair com seus bens. E aí está a questão dos estrangeiros que vêm residir aqui no Brasil, lembrando que deve existir uma lei específica para tratar sobre essa possibilidade de entrada, permanência e saída aí do território nacional. Então esse é o artigo 5º, inciso 15, que trata sobre o direito de livre comoção, o direito de ir e vir.